Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. O tema da nossa aula hoje é mentalidade investidora, sem dúvida um dos temas mais importantes para a gente discutir para quem é iniciante, principalmente, porque o sucesso nos investimentos ele vem de uma combinação de dois fatores, que é o conhecimento técnico, claro, mas também a mentalidade correta, os fatores psicológicos. Bom, vamos falar aqui dos maiores investidores, alguns dos maiores investidores do mundo, o que eles têm em comum. E o sucesso, é claro, ele deixa pistas. O ideal para você que quer aprender qualquer coisa é sempre mirar nas referências, sempre observar quem tem sucesso naquela área e você estudar os comportamentos, estudar o que aquela pessoa fez para chegar naquele lugar e assim, é claro, você tem maior possibilidade de também se tornar uma pessoa de sucesso. Aqui a gente tem o Warren Buffett, ele é considerado o maior investidor do mundo, um gênio. Na verdade, todos aqui eles são gênios. O Luiz Barsi também é um investidor muito importante porque ele enriqueceu no Brasil, ele tem um patrimônio estimado em 4 bilhões de reais e ele executa uma estratégia muito simples que é comprar ações de dividendos. Então o foco dele é sempre a renda, é sempre nesses ativos, esses ativos que pagam maiores dividendos e a gente sabe aí pela história que ele é um investidor muito bem sucedido. Aqui tem também o Ronald Read, que é um investidor americano que ficou muito famoso porque ele era uma pessoa muito simples, já é falecido, e ele era um zelador, um homem de uma profissão simples, não tinha super salário, e ele conseguiu acumular um patrimônio de 8 milhões de dólares. E todo mundo só descobriu que ele era tão rico após o seu falecimento, porque ele deixou, é claro, naturalmente, de herança. E eles descobriram que ele tinha uma estratégia também bem simples, que era investir em ações conhecidas, ações do seu cotidiano, e ele fazia isso religiosamente, não falhava. E fizeram inclusive uma simulação que os aportes dele, eles giravam em torno de 300 dólares por mês. Então ele fez essa fortuna ao longo do tempo, com muita paciência, com muita disciplina. Mas enfim, o que todos esses investidores eles têm em comum? Todos investem com foco no longo prazo. Por que é importante vocês saberem disso? Porque você não vai construir riqueza com investimentos do dia para a noite. Muitas pessoas, quando elas entram no mundo dos investimentos, começam a estudar, elas imaginam que elas vão dobrar, triplicar o patrimônio em 1, 2 meses, e não é assim que funciona, não é algo simples, não existe dinheiro fácil, o único dinheiro fácil ele está na promessa de dinheiro fácil, então vocês têm que ter paciência, é uma construção, investir é uma construção e você vai colher os frutos naturalmente ao longo do tempo. Bom, pessoal, e trouxe também aqui uma frase para vocês, que é do Charlie Munger, que ele é sócio do Warren Buffett, o maior investidor do mundo. O grande dinheiro, ele não está em comprar e vender, mas sim em esperar. Por quê? Muitos investidores, eles pensam que basta comprar na baixa e vender na alta. Investir não é isso. Isso não faz sentido, não é você ficar fazendo giro na sua carteira de investimentos. Se você comprou determinada ação e essa ação começou a subir, muitas pessoas acham que tem que logo vender. Outras pessoas, se a ação começa a cair, também acham que logo tem que vender, que ela vai cair mais. E não é assim que funciona. Você tem que ter paciência, você tem que ter conhecimento naquele ativo que você comprou e é só assim que você vai prosperar. Bom, pessoal, importante também a gente falar disso aqui, ó, conflitos de interesse. Por quê? Porque, infelizmente, o mundo que a gente vive não dá para a gente confiar cegamente em ninguém. Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês, que é o gerente do banco, o assessor de investimentos. Por que não dá para confiar nesses caras 100%? Porque o gerente do banco, ele trabalha para o banco. Ou seja, o foco dele não são os interesses do cliente, são os interesses do banco. Assim como o assessor de investimentos, o foco dele é os interesses da corretora em que ele trabalha, da instituição financeira em que ele trabalha. Os portais de notícias também, vocês têm que também tomar muito cuidado com os portais de notícias.
a Exame é do BTG, o Infomoney é da XP Investimentos. Então, muitas notícias elas podem vir com viés para tentar fazer algum tipo de manipulação do mercado. Então, é importante sempre que vocês façam as suas próprias análises, que vocês tenham bom senso. Os influencers também, no geral, não dá para confiar, porque muitos deles são patrocinados por corretoras, são patrocinados por bancos, enfim, por diversas instituições financeiras. Eu não estou falando, pessoal, que esses profissionais, eles não vão, eles vão sempre te oferecer produtos ruins, sempre te dar dicas ruins. Isso não é verdade. Muitas vezes eles podem te oferecer soluções pertinentes, mas o ideal é que você tenha bom senso, que você não confie cegamente em ninguém e seja capaz de fazer a sua própria avaliação. Dessa forma, você vai conseguir ter sucesso na vida financeira, não vai ser enganado, não vai ser passado para trás. Então, é isso aqui. Ninguém cuida melhor do seu dinheiro do que você. É você que tem que tomar as decisões. Bom, pessoal, eu trouxe aqui também uma frase do Peter Lynch. Peter Lynch é esse cara aqui, um grande investidor, e ele diz que grandes fundos eles apenas têm permissão para comprar ações de pequenas empresas quando essas já não representam uma pechincha. Então, o pequeno investidor ele tem essa vantagem sobre os grandes fundos, os investidores bilionários, porque imagina só o Warren Buffett, patrimônio gira em torno de 93 bilhões de reais. Se ele for comprar uma empresa que está surgindo agora com alto potencial de crescimento, comprar ações dessa empresa, ele não vai nem conseguir investir, porque se ele tirar ali 1% do seu patrimônio, ele vai praticamente fazer aquisição dessa companhia, ele vai se tornar dono dela. Então, ele não consegue investir, comprar 5%, 2% de determinada empresa promissora, e uma empresa menor também, que multiplica 10, 20 vezes o capital, muitas vezes não vai fazer nem cócegas na fortuna que ele tem. Então, ele tem que olhar sempre para aquelas grandes instituições que têm também um grande potencial, mas ele perde a oportunidade de comprar essas pequenas empresas que podem multiplicar várias vezes. Isso não é o caso do pequeno investidor. O pequeno investidor que investe ali 10 mil reais numa ação, muitas vezes uma empresa que tem um risco maior, mas também um potencial de crescimento maior, esse pequeno investidor pode ver seu patrimônio multiplicar por 10, 20 vezes tranquilamente. Então, muitos pensam que os grandes investidores eles estão 100% na vantagem com relação ao pequeno, e não é verdade. É bom também ser um pequeno investidor, isso traz para você algumas vantagens que os grandes eles não possuem. E aqui o Lynch ele ainda acredita que os investidores individuais eles possuem vantagem com relação a profissionais, pois têm maior liberdade no que diz respeito a agir de forma independente, além de potencial para achar boas oportunidades no dia a dia em coisas que conhecem. Então, tem muitas pessoas que elas trabalham em determinada área e elas têm um conhecimento técnico muito grande nessa área. Então, elas vão conseguir fazer uma avaliação minuciosa em empresas que atuam naquele setor. E isso é uma vantagem muito grande. E tem a questão também que os grandes fundos, esses grandes investidores, muitas vezes eles não são 100% independentes, eles têm que prestar contas para outras pessoas, e isso acaba também fazendo com que eles não tomem decisões que eles querem tomar em 100% das vezes, porque eles têm que agradar o mercado, agradar investidores. Então, pessoal, vocês têm aí essa oportunidade. Com relação também à estratégia de day trade, é importante destacar isso aqui com vocês, porque muitos de vocês entram na Bolsa de Valores iludidos, achando que vocês vão ganhar dinheiro fácil. E é importante bater nessa tecla aqui, porque isso acontece em 99% dos casos. A pessoa pensa que ela realmente vai ganhar dinheiro fácil no mercado. E não é assim. Se fosse fácil assim, todo mundo seria rico, todo mundo seria bilionário.
Até o próprio Luiz Barsi, que é o grande investidor brasileiro, ele diz que quem entra na bolsa para especular nunca ficará rico. Nós temos aqui uma matéria da FGV que diz que 99% dos day traders têm prejuízo no Brasil. Então, pessoal, muito cuidado com essas estratégias que buscam lucros rápidos. Muito cuidado com promessas de dinheiro fácil. Se tem determinada empresa entre aspas, se alguém está falando que se você der o dinheiro para ele vai te pagar 3, 5, 10% ao mês, bom, isso é golpe. Não existe retorno garantido em ativos de renda variável, não existe garantia. Qualquer retorno que seja superior ao retorno do Tesouro Selic, que é o investimento mais seguro do país, ele tem risco. Qualquer investimento que tenha retorno superior ao Tesouro Selic, pessoal, ele não é garantido. Não tem como você ter uma garantia de retorno. Sempre haverá um risco. Então, se alguém está te prometendo isso, é golpe, provavelmente é uma pirâmide financeira. Então, tomem muito cuidado mesmo. Outra coisa, com relação a day trade, a investidores no geral, se alguém chegar para você e falar, coloca dinheiro na minha mão aqui, eu sou investidor, eu sou trader, eu te pago 2, 3% ao mês, pode saber que é golpe também, ninguém promete rentabilidade assim. Então, não dê o seu dinheiro para ninguém. Cuide do seu dinheiro você mesmo, invista através de uma instituição regulada, uma instituição correta, e você não vai ter problemas. Agora vamos falar aqui de uma estratégia, que é a estratégia que todos esses grandes investidores que eu apresentei para vocês executam, que é o Buy and Hold. É uma estratégia simples e ela é acessível a todos. O que você precisa fazer para ter sucesso nos investimentos? É só isso aqui, escolher bons ativos, diversificar, fazer aportes recorrentes e esperar. Buy and Hold consiste em você, então, comprar esses ativos promissores e ter paciência, deixar o tempo agir. Qualquer pessoa pode fazer isso, qualquer pessoa pode executar essa estratégia sem muito trabalho. Olha só o que diz o Luiz Barsi. É investir em bons projetos, é uma parceria de longo prazo e você se torna um pequeno dono dessas empresas. Buy and Hold é basicamente isso. Aqui ele fala de empresas especificamente. Vocês podem investir em fundos imobiliários, podem investir em renda fixa. As ações são uma preferência do Luiz Barsi. Ele gosta muito do mercado de ações. Bom, e para vocês entenderem por que a riqueza está na espera, eu trouxe aqui o lucro versus a cotação da Unipar, que é uma empresa negociada na bolsa. Não é recomendação de investimento, pessoal, é só um exemplo mesmo para que vocês possam visualizar aqui. E vocês podem ver como o lucro, ele sempre acompanha, na verdade, a cotação aqui embaixo, ela sempre vai acompanhar o lucro no longo prazo. Ou seja, se o lucro da empresa está subindo, necessariamente no longo prazo a cotação vai subir. Necessariamente. Então, por que é investir em bons projetos de empresas? O que você tem que fazer quando vai investir em uma ação? Você tem que buscar uma ação que vai ter crescimento nos seus lucros. Uma ação, pessoal, não é um papel. Uma ação, ela tem sempre uma empresa por trás. Você está investindo na empresa. Quando você investe nesse código aqui, o NIP6, na verdade, você está investindo na Unipar. A Unipar é a empresa que está por trás desse código. E se essa empresa ela prosperar, se ela contratar mais, se ela lucrar mais, vender mais, naturalmente você vai ganhar mais dinheiro no longo prazo. Da mesma forma que se essa empresa for uma empresa que está passando por dificuldades financeiras, uma empresa que não consegue vender, que está tendo dificuldade, qualquer que seja essa dificuldade, para gerar receita, para gerar lucro, o seu patrimônio ele vai ser penalizado, a cotação ela vai ser penalizada, você naturalmente vai ver uma desvalorização dos seus ativos, certo? Então, sempre pensar que existe uma empresa por trás de cada ação, por trás de cada fundo imobiliário, existem imóveis, existem produtos lastreados no mercado imobiliário, é entender no que você está investindo.
e assim você vai conseguir, claro, prosperar, escolhendo bons ativos. Olha aqui, para vocês terem ideia, porque a riqueza está na espera, o retorno da Unipar. Olha só, em 24 anos a empresa ela teve uma valorização de 87.000%, um retorno anual de 33%, então é 33% ao ano. Se você tivesse investido R$10.000 há 12 anos atrás, teria R$119.000 e há 24 anos atrás teria R$8.700.000. Então, pessoal, não tem segredo. Comprar um negócio certo, comprar negócios que você acredita que são promissores e aguardar, você vai colher bons frutos. Aqui vocês conseguem também ver um detalhe muito importante que tem mais relação com a mentalidade. Olha só quanto tempo a cotação da Unipar ela permaneceu praticamente intacta, ela não se moveu durante alguns anos. E quem acreditou no negócio, quem realmente estava por dentro, simplesmente manteve essas ações e as ações começaram a subir. E a gente tem um exemplo aqui também, que é o exemplo da pandemia do Covid-19. Vocês podem ver aqui onde estava a ação. Quando chegou a pandemia, olha onde ela foi parar. A cotação desabou, foi para R$16,83, caiu aqui um pouco. E o que um investidor que ele realmente tem a mentalidade correta, ele faz nesses momentos? Muitas vezes ele compra mais, se ele acredita no negócio, e se ele não acredita tanto assim no negócio e tem uma certa posição, ele pelo menos mantém essa posição. Porque esse evento aqui era um evento que ele iria passar de alguma forma. A gente sabe que uma pandemia ela não dura para a eternidade. Esse momento ele ia ser superado, as crises são superadas e uma hora o mercado iria voltar. E foi o que aconteceu. Olha só como a ação da Unipar ela se valorizou em um curto período de tempo após aí os efeitos da pandemia, esse pânico aí que aconteceu no mercado. Então a ação que estava R$16, ela chegou a bater aqui R$97,05. Então, pessoal, é importante vocês terem essa mentalidade, porque na primeira crise, no primeiro estresse do mercado, se você não tiver esse pensamento, você vai se desfazer dos seus ativos na baixa e vai aí deixar de surfar uma onda de alta. Vai sempre avaliar, sempre manter a calma e saber se de fato o evento que aconteceu, aqui nesse caso a pandemia, vai impactar fortemente os resultados da empresa ou não, se a atividade da empresa não tem grande impacto e é só uma questão de pânico do mercado mesmo. Importante sempre destacar isso. Bom, com relação a investimentos, qual seria o melhor investimento? Vocês vão ter acesso aqui a essas informações e a gente está trabalhando aqui com um estudioso que é o Jeremy Siegel, o autor do livro Investindo em Ações para o Longo Prazo. Ele fez um estudo mostrando a diferença entre investimentos só com $1. Ele pegou aqui ações, renda fixa, tesouro, ouro e o dólar. Vocês podem ver que os negócios, as ações, são os investimentos que mais valorizaram ao longo do tempo. Por quê? Por um simples motivo. Por trás de toda ação tem uma empresa e a empresa ela atua na economia real. As empresas nada mais são do que instituições que atuam na economia. A gente está sempre consumindo de alguma empresa e, naturalmente, ao longo do tempo, esse tipo aqui de ativo ele vai ter uma valorização maior. Vai ter uma valorização maior que renda fixa, que o tesouro, que o ouro, que é apenas uma reserva de valor, que o dólar, que é moeda. Moeda não é considerado investimento. Então, pessoal, para vocês terem sucesso nos investimentos no longo prazo, é importante sempre ter uma parte do seu patrimônio atrelada a negócios. Se você tem total aversão ao risco, você pode optar pela renda fixa. A renda fixa também vai entregar uma remuneração razoável ao longo do tempo. A renda fixa, para quem não sabe, não passa de um empréstimo de alguém para alguém. Você vai emprestar seu dinheiro ou para instituições financeiras, ou para governos, ou para empresas que vão te pagar uma taxa fixa.
Então, também é uma outra modalidade de investimento, diferente das ações, mas que tem um retorno, um risco-retorno bacana. O ideal é sempre você diversificar. Diversificando, ao longo do tempo, você vai conseguir acumular patrimônio com menos risco. Aqui a gente tem também a relação de tempo versus riscos, as probabilidades na bolsa. É claro que isso aqui é com base no passado, o futuro a gente não tem a possibilidade de prever. Vocês podem ver que em um dia, a probabilidade de você ganhar dinheiro é 52% e 48% de perder. À medida que o tempo vai passando, a sua probabilidade de ganhar dinheiro ela aumenta. Por que isso acontece? Porque no mercado existem muitas assimetrias de informação. O que seria assimetria de informação? Uma notícia, sai uma notícia de determinada empresa, um escândalo, e esse escândalo diz que um diretor é suspeito de corrupção. Naturalmente, geralmente as ações elas vão cair devido a essa notícia. E aí passa um mês, descobrem que não houve caso de corrupção na empresa. Aí o que vai acontecer com a ação? Ela volta a subir. E aí, pessoal, por que quanto mais tempo, menor o risco? Menor é o risco de você perder dinheiro. Porque essas notícias, esses eventos, todos esses pequenos ruídos que vão impactando as ações, eles vão simplesmente sendo esquecidos. O que vai se mantendo são os resultados da empresa. Como eu disse para vocês, a cotação sempre segue o lucro do ativo. Então, se o lucro está subindo, se a empresa está entregando resultado, é natural que ela vá valorizar ao longo do tempo. É claro, pessoal, que não basta você esperar, não basta você ter paciência. Se você comprar ações ruins, ativos ruins no geral, você vai perder dinheiro no longo prazo. Então, o objetivo é sempre comprar bons ativos. Se você comprar bons ativos, naturalmente eles vão se valorizar ao longo do tempo. Aqui a gente tem também uma frase do Luiz Barsi: patrimônio alimenta o ego, mas os dividendos alimentam o bolso. O ideal também para todo investidor é não ficar bitolado com relação ao patrimônio, não ficar muito preocupado com a valorização das suas ações no dia ou a desvalorização. Como eu disse para vocês, sempre vão existir ruídos no mercado, notícias, vão existir eventos também que afetam a economia no geral, como é o caso da pandemia, que podem causar pânico, mas você não tem que se preocupar com isso, você tem que se preocupar com os resultados dos seus ativos, das empresas que você possui na carteira, se eles vão ser muito impactados ou não, se essa empresa vai conseguir superar essa adversidade ou não, e focar sempre na renda que esses ativos podem te proporcionar. Porque se você ficar muito preocupado com o patrimônio, com as oscilações do dia a dia, você não vai conseguir investir, você vai investir sempre ali com um certo viés, com uma certa preocupação, isso vai atrapalhar você nas suas escolhas. Bom, pessoal, ainda com relação a dividendos, é importante sempre investir os dividendos. Aqui a gente tem um exemplo de outra empresa, que é a Taesa, uma empresa tradicional do setor elétrico da Bolsa Brasileira. Não é uma recomendação de investimento. E vocês podem observar o gráfico da companhia. Se você não investir, não reinvestir os dividendos, olha só, e reinvestindo os dividendos. Então, se você ainda está na fase de acumulação, não está no momento de gastar o seu dinheiro, os seus recursos, é ideal que você sempre reinvista para você potencializar o acúmulo realmente de patrimônio ao longo do tempo. E aí sim, quando você chegar no momento de viver de renda com um patrimônio relevante, que consegue te proporcionar uma renda que vai cobrir todas as suas despesas, aí você começa a gastar os dividendos. Mas o ideal também é nunca gastar 100% dos dividendos, gastar uma parte e sempre reinvestir uma pequena parte para pelo menos deixar ali o seu patrimônio cobrindo a inflação. Então é importante sempre reinvestir. Aqui, o Luiz Barsi também ele diz que você deve estabelecer metas, procure formatar metas em quantidade de ações e não em valor financeiro. Muita gente pensa ali em acumular 100 mil reais, 200, 1 milhão de reais, 10 milhões. Se você focar em quantidades de ações, e eu amplio isso aqui ainda para a quantidade de ativos, de títulos de renda fixa, de fundos imobiliários, de ETFs, de ações, enfim, de ativos no geral,
Quanto mais ativos você tiver, quanto mais você conseguir acumular, melhor. Você não observa 1 milhão, 2 milhões, você observa 100 mil ações da Taesa, 200 mil ações da Itaúsa, e aí você consegue ter uma noção também de pagamentos dessas empresas. Se você tem 100 mil ações de uma empresa que geralmente paga R$1 de dividendos por ano, você tem 100 mil reais por ano. Então, é bacana você visualizar dessa forma, porque você vai sempre tendo vontade de comprar mais e mais ativos e realmente se tornar um acumulador de ativos. E se você fizer isso, com certeza vai chegar um momento que você vai conseguir viver de renda, você vai conseguir viver do seu patrimônio e com certeza você vai viver muito bem. Importante vocês estabelecerem essas metas. Bom, pessoal, com relação a essa aula, essas eram todas as informações que deveriam ser passadas. Muito obrigado a todos vocês que ficaram até o final e até a próxima aula.